1 Reis, verso 16 a 28. Este texto narra um episódio emblemático que envolveu o rei Salomão, que, ao meu ver, evidencia o que é ser mãe. 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 28. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs o segundo verso, e assim sucessivamente. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto, deitou-o nos meus. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Tendo Israel ouvido a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Deus, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor, dispostos a ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, sabemos o quão importante é termos a presença constante de uma mãe em nossa vida. Por isso nós te agradecemos por termos uma mãe presente, atuando em nossa vida. Pedimos que tu venhas fazer com que cada um de nós venhamos a entender o quão importante é vivermos externando o sentimento de mãe, porque o sentimento de mãe
é o sentimento que nos faz ser pessoas mais altruístas, dedicadas, pessoas tenras, pessoas com amor no peito, com amor na alma. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este texto ensina algo que resume o ser mãe. Eu vou repetir. Este texto ensina algo que resume o ser mãe, que é o amor abnegado. Pois a verdadeira mãe da criança viva, criança objeto do litígio, evidencia amor abnegado. Se não, vejam o que diz aí o verso 26, na parte que diz: Ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Isto é dito depois do rei Salomão ter dito, no verso 25, que a criança deveria ser morta e dividida em duas partes. Cabe-nos aqui fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual a intenção do rei Salomão aqui? Quando mesmo diz, nós temos que dividir a criança em duas partes. Qual a intenção do rei? O rei aqui não está pensando em fazer o que havia dito, mas estava tentando mexer com o coração da verdadeira mãe. E conseguiu, pois de imediato a verdadeira mãe se mostrou, quando evidencia amor abnegado, que estava disposta a perder a sua criança desde que ela continuasse viva. Amor de mãe, meus irmãos e minhas irmãs, é amor abnegado, é amor que cuida, é amor que se doa, é amor que se curva diante da necessidade dos seus. Alguém já disse que mãe, nesse sentido, é metáfora de Deus. E disse acertadamente, já que Isaías, em 66, verso 13, há a metáfora do amor de Deus com o amor de mãe. Isaías diz que o amor de Deus, de uma maneira metafórica, é como o amor de mãe. Assim como a mãe cuida dos seus, Deus cuida do seu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, amor que não cuida, que não se doa, que não é abnegado, não é amor de mãe. Vejam o que diz o verso 26, parte final. Palavras da mãe falsa: nem meu, nem teu, seja dividido, isto é, seja morto. Vejam que o oposto ao amor de mãe, que é um amor abnegado, é explicitado aqui. Aqui não era mãe da criança, explicitou que não havia preocupação com a criança, que não havia amor pela criança, pois diz de maneira repetida, porque o texto diz, essa dizia, dando a entender que de maneira repetida dizia: nem meu, nem teu, seja dividido este bebê. Se não vai ser meu, pode ser morto.
Diante disto, eu vou apresentar a vocês alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte: às vezes o desejo de ser mãe difere do ser mãe. Eu vou repetir. Às vezes o desejo de ser mãe difere do ser mãe. Aqui disse a mãe falsa, nem meu nem teu seja dividido, evidenciou o desejo de ser mãe da criança, mas não o amor de mãe pela criança. Existe uma distinção entre desejar ser mãe e ser de fato mãe, aberta na essência à maternidade. Tem muitas mães que evidenciam o desejo de ser mãe, mas não o amor de mãe. Algumas mães dizem: como eu desejo mais tempo com os meus, mas quando tem a oportunidade de estar mais tempo com os seus, reclamam. Quantas mães deixam os seus em creches só porque não aguentam os berros de uma criança? Quantas mães não conseguem ficar 2 dias, 3 dias, cuidando dos seus? Eu já ouvi algumas dizendo: eu não suporto quando a minha criança começa a chorar. Eu passo para minha mãe, no caso para a avó, ou deixo aos cuidados do meu esposo. Existem mães que abandonam só porque não suportam os berros de uma criança, o que é normal em uma criança. Vocês se recordam do caso da criança que foi abandonada dentro de um saco plástico com um pedaço de madeira, boiando na água da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, em 28 de abril de 2006. Abandonou uma criança recém-nascida. Existem inúmeros casos de mães que abandonam as suas crias. Existe uma porcentagem agigantada de abandono de incapazes, de bebês, de crianças. Nós temos que entender que às vezes o desejo de ser mãe difere do ser mãe. Uma coisa é desejar ser mãe, outra coisa é ser de fato mãe. Antes da concepção, da gravidez, dos 9 meses, há o desejo. Mas com o primeiro mês de gestação, vem as murmurações, as reclamações. Quando a criança nasce e começa a berrar, as reclamações aumentam. Jovens que desejavam e diziam: o meu sonho é ser mãe. E quando a criança chega, e quando o bebê chega, o desejo que começa a permear a alma destas é o desejo de abandono. Existem mães que deixam as suas crianças com babás, não porque trabalham, mas porque não suportam, porque não aguentam. Eu deixo com a babá. Nos grandes shoppings das grandes capitais, é normal ver mães e babás com os filhos das mães em seus colos. É a babá que carrega, é a babá que conduz. Ser mãe é se doar, é dizer, por amor ao meu bebê, à minha criança, eu me neutralizo, eu abro mão das minhas vontades,
Eu abro mão do meu conforto. Quantas vezes minha esposa acordou pelas madrugadas desde que nossa filha nasceu? Quantas vezes eu deixei de dormir na cama com minha esposa e fui dormir no chão? Quantas vezes minha esposa passou noites sem dormir? Mãe significa se doar, se entregar. Vocês sabem que existem pessoas que se dizem mães, que não exercem a função de mãe, que não amam, que não cuidam, que não estão nem aí, que não se preocupam. No discurso é mãe, mas no dia a dia não é mãe. Segundo fato, nós podemos extrair do texto, mãe serei, doa em quem doer. Eu vou repetir, mãe serei, doa em quem doer. A falsa mãe, de acordo com o texto, havia perdido a sua criança, mas não se conforma com a perda. E por isso, nas entrelinhas diz, mãe serei, doa em quem doer. Pois tentou tirar uma criança dos braços de uma mãe, quando diz que a criança viva que estava com a mãe legítima era a sua. A história que a falsa mãe contou tinha a finalidade de convencer o rei de que a criança viva era sua. A ideia aqui é, mãe serei, doa em quem doer. Eu vou tirar a criança das mãos da mãe verdadeira, porque eu tenho que ser mãe. Doa em quem doer. Este não é um sentimento que acompanha a maternidade. A maternidade ensina o caminho do amor ao outro, da dedicação ao outro, da preocupação com o outro. Mas ainda, um terceiro fato que nós podemos extrair do texto, que é o seguinte: riscos devem ser previstos, pois assim acidentes que podem levar à morte serão evitados. A falsa mãe, diz o texto, se descuidou, pois dormiu, e em dormindo se deitou sobre sua criança, é o que diz o verso 19. Não preveniu esse risco. Eu disse aqui há pouco que depois que nossa pequena nasceu, que inúmeras vezes eu passei a dormir no chão, em um colchão, no chão, porque eu imaginava o seguinte: e se eu, por descuido, me virar e esmagar minha filha? Riscos devem ser previstos, pois assim acidentes que podem levar à morte serão evitados. Quem não se recorda dos gêmeos mortos afogados em piscina, enquanto os pais regavam plantas? Foi notícia no país todo. 2 irmãos gêmeos de 1 ano e 2 meses se afogaram na piscina de casa na manhã do dia 3 de setembro de 2017. Os pais estavam, como disse, regando plantas. Existia uma piscina, existia um risco.
A ciência dos riscos deve permear a mente de uma mãe, a mente de um pai, porque assim, um possível acidente pode ser evitado. Nós, às vezes, que somos pais, nos descuidamos com a escada, com a faca em cima de uma mesa, com a moeda em cima de um sofá. Nós nos descuidamos. Quantos acidentes acontecem? Por descuido. Eu me lembro de uma mãe que perdeu uma criança no quintal da sua casa, quando a mesma havia deixado um balde cheio de água em um lugar de fácil acesso. A criança, brincando no quintal, viu o balde, se jogou para dentro do balde, o balde virou e a menina morreu. Casos como este acontecem quase que sempre. Displicência. Nós temos que entender que riscos existem. E a partir deste entendimento, sanarmos todas as possibilidades que possam proporcionar um acidente, uma fatalidade, uma morte. Um quarto ponto que nós podemos destacar é: a perda de um filho não pode ser acudida pelo filho da outra. De acordo com o texto, a falsa mãe desejou substituir a perda do seu filho pelo filho da outra. Meus irmãos, tem muita gente que tenta substituir o que perdeu pelo que não é seu. Tem muita gente que tenta substituir a ausência de um ente querido ou de um objeto pelo que não é seu. Esta mulher, falsa mãe, tentou fazer isto. Agiu de maneira leviana, agiu de maneira maquiavélica, agiu de maneira desumana, desleal. Nós não podemos achar que o que perdemos pode ser substituído pelo que não é nosso. Foi o que a mulher, que não era a mãe verdadeira da criança, imaginou poder acontecer. Um quinto ponto, que nós podemos destacar com base no texto é: a morte de um filho pode ocorrer, o difícil é aceitar. Eu vou repetir: a morte de um filho pode ocorrer, o difícil é aceitar. A falsa mãe não aceitou a morte do seu filho, por isso fez o que fez. A morte da sua criança fez com que esta inventasse algo que pudesse comover o rei e fazer com que o rei escutasse a sua falsa história. Nós temos que entender que
É inevitável. A morte é inevitável. A morte vem. Eu sei que é doída, mas nós temos que aprender a aceitar e continuarmos seguindo na vida. Eu, há alguns anos, conheci uma mãe que há cerca de 16 anos vivia de maneira depressiva por causa da morte de um dos seus filhos. 16 anos. Nesses 16 anos, em todo ano, esta mãe tentava se suicidar. Quando eu a conheci, eu estava atuando como orientador social da assistência social do meu município, uma cidade no interior de Minas Gerais. E eu conversava com pessoas das mais variadas, ouvia queixas das mais variadas. Em determinado dia, eu me encontrei com essa mãe. Nós sentamos, nós conversamos e ela me disse: eu, há 16 anos, não sei o que é viver. Desde que meu filho morreu, partiu, a vida para mim acabou. Eu ando cercada de pessoas. Eu não posso ficar sozinha, porque se eu ficar sozinha, eu vou cometer suicídio. Já tentei 16 vezes. E fui socorrida a tempo. Hoje eu vivo cercada, meu esposo, meus irmãos, minha mãe. Eu não vivo sozinha. Meus irmãos, nós não podemos conceber a ideia de que os que nós amamos, vão durar por toda a vida nesta vida. A morte faz parte da vida. A gente não pode adotar o discurso de que acabou. A gente tem que erguer a cabeça. A gente tem que continuar vivendo. Esta mãe que havia perdido a sua criança, que cria esta história com o intuito de roubar a criança da outra mãe, teve esse sentimento, o sentimento de que poderia substituir a perda do seu filho pelo filho da outra. Mas também teve o seguinte sentimento: se o meu morreu, o dela também tem que morrer. Se eu não tenho mais a minha criança comigo, em meus braços, o da outra também tem que morrer. Às vezes existem pessoas que adotam o mesmo discurso: se o meu filho morreu, o da minha vizinha tem que morrer. Se eu não vivo em paz, a minha vizinha também não tem que viver. As pessoas que cercam a minha vida, ou que fazem parte da minha vida, que convivem comigo, também não devem viver em paz. O mal que aconteceu comigo tem que acontecer com o outro. A desgraça que caiu sobre minha casa tem que cair sobre a casa do outro. Nós não podemos adotar, em nome de Jesus, este discurso, e não podemos permitir que este sentimento venha tomar conta do nosso coração. Deus repudia, Deus condena. Estes sentimentos são os sentimentos que não combinam com o sentimento de quem foi convertido por Jesus. Não tem nada a ver com o sentimento de uma genuína mãe. Não tem nada a ver com o sentimento que acompanha ou que faz parte da maternidade. Como disse, maternidade
Amor abnegado é se compadecer do outro, é desejar que o outro vá bem na vida, é desejar que o outro tenha sucesso na vida, que o outro tenha uma vida de rosas e não de espinhos. Eu termino esta mensagem destacando algumas coisas que o texto quer destacar. A primeira coisa é a seguinte: mexer com o coração, às vezes, é a melhor alternativa. É o que diz o verso 26. O rei, diante da contenda, disse: há uma solução, há como resolvermos. E nós vamos resolver da seguinte forma: traz a criança e uma espada. Nós vamos cortar a criança no meio, vamos dividir a criança em duas partes, e uma parte nós vamos dar para uma mãe e a outra parte nós vamos dar para outra mãe. A mãe verdadeira de imediato disse: não, de modo nenhum. Meu desejo é que a minha criança continue viva, meu desejo é que a minha criança não morra. O rei com isto mexeu com o coração. Meus irmãos, às vezes a melhor alternativa é mexer com o coração, é arrancar das entranhas de uma pessoa sentimentos, é mexer com a alma, é mexer com o coração, é mexer com sentimentos. E aqui eu tenho que dizer o seguinte: a gente consegue mexer com o coração de uma pessoa que nos machuca, que nos ofende, quando a gente paga o mal com o bem, quando a gente, com amor, constrange a pessoa. Jesus fazia isto com muita proeminência. Jesus pagava o mal com o bem. É assim que nós podemos arrancar de uma pessoa que tem uma alma marcada e apinhada por mágoas, sentimentos de amor, desejo de mudança. Mas ainda, o texto nos ensina outra coisa importante, que é: a sabedoria que vem de Deus na vida é indispensável, diz o verso 28. O verso 28 diz que o rei Salomão resolveu o caso porque havia recebido sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus na vida é indispensável. Nós precisamos da sabedoria de Deus, nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos que Deus nos dê discernimento, nós precisamos que Deus nos dê entendimento, nós precisamos que Deus venha proporcionar a nós sabedoria. É a sabedoria que vem do céu, é a sabedoria que o homem não pode dar, que só Deus pode dar, é a sabedoria que irá fazer com que nós, diante das desavenças, diante das contendas, diante das dificuldades, diante dos vendavais, venhamos nos posicionar de maneira que venha agradar a Deus. Precisamos da sabedoria que vem de Deus, precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus. Mas o texto nos ensina ainda outra coisa, que é a ausência de um pai, homem, na vida de uma criança pode pô-la em uma situação de risco. É o que diz o verso 26, o verso 16. Quando o verso 16 diz que estas duas mães, ou supostas mães, eram prostitutas. E por que o verso 16 diz que estas eram prostitutas? Porque normalmente este caso, como outros casos, mas especialmente esse caso, era resolvido da seguinte forma: a criança era levada ao pai e a decisão de quem de fato era a mãe da criança partia
a partir da semelhança da criança com o pai. Uma mulher casada com um homem que havia trocado a sua criança com outra criança e havia tido uma confusão na hora do parto. E diante disso, ou por causa disso, surge essa questão. A semelhança com o pai, com o esposo, ia dizer se a criança era filha de tal mulher ou não. No caso aqui, não tinha como fazer isso. As duas eram prostitutas. Não sabia-se quem era o pai. O caso, então, foi levado ao rei. E aí eu aproveito a deixa do texto para dizer que a ausência de um pai, homem, na vida de uma criança pode pô-la em uma situação de risco. Esta criança foi posta em uma situação de risco. Nós sabemos que a ausência de um pai na vida de uma criança, seja do sexo masculino ou feminino, pode causar problemas de personalidade. Um pai, um homem na vida de uma criança é fundamental. Quantos pais ausentes, quantos pais distantes, quantos pais que não são presentes na vida dos seus filhos? Quantas crianças que crescem distantes dos seus pais? Pai que não atua, pai que não age, pai que não corresponde com a função de pai. Eu vou dizer aos pais aqui: não deixem de estar presentes na vida dos seus filhos. Meus irmãos, que esta mensagem possa encontrar espaço em seu coração e que possa abençoar sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Pai amado, Deus Santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te enaltecemos. Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Abençoe cada mãe que aqui está, cada pai que aqui está, em o nome de Jesus. Amém. Amém.